Na verdade, eu tenho feito a minha leitura devocional e esse tempo agora eu estou lendo o 1 Samuel. Terminei essa semana, na verdade, né? E daí sempre o pastor está me chamando a pregar, eu prego o que eu estou lendo lá, né? Meus estudos pessoais. Então eu vou falar disso no meio do caminho. Já deixou aberto aí? Vamos orar. Senhor, eu te peço a tua graça. Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha atingir os corações, mortifica a minha carne. Senhor, que somente o teu Espírito Santo fale neste lugar. Somente a tua palavra permaneça nesse lugar. Somente que teu Espírito Santo prevaleça sobre as nossas vidas. Eu te peço a tua bênção, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu vou falar hoje sobre as 3 unções de Davi. Tem um judeu convertido, o Asser, e ele fala muito sobre esta unção, ele fala sobre esse contexto que nós estamos vivendo, ele fala dessa condição da volta de Jesus, das profecias de Jesus, e ele coloca bastante essa questão davídica também. E ali, nessa primeira unção que aparece, que é no capítulo 16, verso 10 até o 13, ele fala assim, Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja. Então Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Olha só o texto, e esse contexto aqui é muito interessante, porque quando nós olhamos para aquela família, havia ali vários homens, irmãos mais velhos de Davi, todos aqueles eram guerreiros. Depois você olha o capítulo 7, ou mesmo o capítulo 15, mostra que eles estavam ali em guerra. E aqueles homens guerreiros, aqueles homens fortes, aqueles homens lá que tinham um poderio bélico, eles estavam prontos para guerrear. E Davi, quem era? Um pastor de ovelhas, o caçula. E pela descrição, alguns autores falam que possivelmente ele seria filho de uma concubina. Por causa da cor dos cabelos e daquilo que ele estava vivendo, talvez ele tenha sido um filho, não da esposa de Jessé, mas de uma das concubinas que ele tinha. Então, ele era meio que desvalorizado na sua casa. Você olha para Jessé, ele fala assim, não, mas não tem mais ninguém. Não, mas não tem mais ninguém? Não, tem um filho caçula, mas ele está lá, cuidando das ovelhas. E estava longe de casa, longe daquele momento importante. O Senhor havia falado a Samuel, eu vou ungir um rei sobre Israel no lugar de Saul. Eu não quero mais Saul, mas eu vou colocar um homem que eu já predeterminei, que eu já escolhi por causa do seu coração. Provérbios 4, 23. Quando nós guardamos o nosso coração, o Senhor olha para nós. Tudo que nós temos que guardar, o melhor que nós temos que guardar, são os sentimentos que tem dentro do nosso coração. Você olha para Davi,
Davi ali no meio daquela situação toda, ele chega, talvez meio embaraçado, talvez corrido, talvez perguntando, eu não sei exatamente, nós podemos pensar várias coisas juntos aqui. Mas ali ele chega naquela mesa e Samuel pega um chifre de carneiro, cheio de óleo, e derrama na cabeça de Davi, diante de todos aqueles familiares. Quem sabe eles ficaram bonitões, né? Tudo bonito para chegar. Não, o profeta Samuel está ali. Não, deixa eu pentear o cabelo, arrumar, colocar a minha couraça, né? Já colocou a espada, foi lá, não, estou aqui, Samuel. E chega Davi com um alforje de ovelha, com, quem sabe, com o cajado de pastor, simples, mas ele já tinha um coração voltado para o Senhor. Ele já tinha um coração que temia ao Senhor. Quando ele descreve os Salmos, a maioria, quase 70% do livro de Salmos foi escrito por Davi. Ele fala todas as vezes, o meu coração se alegra pela palavra do Senhor. Ele fala, o mais famoso dele, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele declara ali aqueles caminhos que ele tinha tido experiência. As ovelhas que ele pastoreava, os caminhos que ele andava, as águas que ele frequentava com aquelas ovelhas. E ele fala assim, eu tenho alguém que me guarda. Deus unge, mesmo em detrimento aos da sua casa, Deus o reconheceu. Coloque a mão no seu coração e fala assim, Deus me reconhece. Irmãos, não importa mais nada nesse mundo. Não importa mais nada. Não importam títulos, não importa trabalho, não importa dinheiro, não importa nada. O que importa é que Deus está olhando para você. Amém? Eu vejo aí na internet de vez em quando, né? Algumas pessoas colocam lá, né? Doutor fulano, né? Doutor, professor, mestre, né? Para trazer um título, né? É legal, a gente tem uns títulos aí, a gente tem uns diplomas, né? A gente tem umas pós-graduação, a gente tem bastante coisa. Mas às vezes você vê que a pessoa coloca acima daquilo que é a manifestação de Deus na vida dele. Deus tem que se manifestar em você. E na sua casa, você não terá honra. Jesus fala em Lucas 4:24, nenhum profeta tem honra em sua própria casa. Então não fique na expectativa de que você, dentro da tua casa, dentro do teu lar, teu marido, tua esposa, teus filhos, né, o teu convívio do lar, alguém vai falar para você, nossa, você é demais. Ai, você, né, servo de Deus, ungido, abençoado. Ai, não gere essa expectativa. Porque ali, no caso de Davi, especificamente, ele não tinha reconhecimento. Ali aqueles homens que estavam com ele lá, não sabiam, poxa, mas Davi, mas o filho pequeno, caçulo, o que tem a ver? Ele está aqui na mesa. E Samuel ainda fala assim, ó, nós não vamos comer enquanto ele não chegar. Eu não sei onde que Davi estava, mas descreve a história que os pastos, às vezes até 3 dias, eles demoravam para trazer as ovelhas. Iam para as ovelhas, levavam as ovelhas 3 dias de caminho e voltavam 3 dias. Já pensou se fosse esse caso? Sai um mensageiro correndo, vai até Davi, Davi, o profeta está lá na tua casa esperando, vamos correndo. E ele vai lá correndo, eu não sei quanto tempo demorou, mas o profeta fala assim, nós não vamos comer. E eles ficaram sentados esperando Davi chegar. Irmãos, nós temos que saber que esse tempo é o tempo que Deus está olhando para nós. Deus está olhando para você. Deus está olhando para a tua vida. Deus é que está te honrando. Sabe por quê? Nós precisamos saber o nosso propósito de Deus. Tanto para nós, como para nós escolhermos mediante aqueles homens que estão ao nosso lado. Qual é o teu propósito em Deus para a tua vida? Você sabe qual que é?
Qual que é o teu propósito? Qual que é a tua condição? O que que você tem feito para o Senhor? Se você parar para você pensar, o que que você está fazendo para a obra de Deus? O que que nós estamos fazendo? Será que nós estamos nos envolvendo 100% do nosso coração para com a obra de Deus? Será que nós estamos fazendo isso? Nós temos que entender que nós temos um chamado de Deus. Quem tem um chamado de Deus aqui? Deixa eu ver de novo, vou perguntar de novo. Quem tem vai levantar a mão, certo? Quem tem um chamado de Deus aqui? Amém. Quase que 100%. Tem gente que não levantou a mão, né, Júnior? Mas não tem problema não, Júnior estava prestando atenção ali. Só para guardar, né? Às vezes, nós esquecemos do propósito. Nós esquecemos do chamado. Nós esquecemos de andar segundo aquilo que Deus colocou no nosso coração. E nós ficamos aí perdidos, principalmente nesses dias, onde tantas coisas nocivas são nos oferecidas. E nós nos perdemos. Nós esquecemos o nosso chamado. O apóstolo Paulo, quando ele estava ali diante do rei Agripa, Atos capítulo 26, verso 19, ele fala assim: fui fiel à visão. Fui fiel à visão. Optosia, ou optomai, que é ver. O apóstolo Paulo, ele viu o chamado dele. Ele teve uma experiência com Cristo. Cristo falou com ele no caminho de Damasco e falou para ele: você, para mim, é um vaso escolhido. E eu falo para você, você também é um vaso escolhido do Senhor. Amém? É ou não é? Sim. Olha para o teu irmão e fala para ele: você é um vaso escolhido do Senhor. Nós somos esses vasos. Agora, o que acontece conosco é o quê? Nós fugimos da visão. Nós fugimos do chamado. Nós esquecemos. E eu falo, até 2, 3 semanas atrás eu comentei isso, eu sempre comento. Tem 2 coisas que eu peço para Deus nunca deixar meu coração se esquecer. Primeiro, Santa Ceia. Todas as vezes que eu tomo a Santa Ceia, que parto o pão e tomo o cálice, eu falo: Senhor, não me deixe esquecer daquilo que o Senhor fez na cruz por mim. Não me deixe esquecer do teu sofrimento naquela cruz, do partir do pão que eu estou inserido. E a segunda coisa, o nosso batismo. Todas as vezes que tem batismo, eu sou uma testemunha. Nós vamos ter batismo dia 8, sexta-feira próxima, 10 da manhã, lá na casa do presbítero Leandro, condomínio Garden 244, né? Eu vou levar o meu violão lá, viu, Iemar? Viu, Sérgio? Eu nos batismos eu faço questão, né? Levo o meu violão lá, eu e a pastora Edinube, a gente faz uma dupla lá, né? Só música antiga que eu sei tocar, né? Só as velharias, mas as que tem unção, né? E a gente toca o violão, porque o batismo, a hora que o irmão está batizando lá, ele está sendo imerso, ele está mortificado, sendo morto para o mundo e nascido para Deus. É o nosso chamado. Quantas vezes a nossa carne quer falar, nós muitas vezes passamos lutas, provas, tribulações e esquecemos disso. E eu só não vou me batizar de novo, eu já falei, pastor, né? Tem uns 2 ou 3 irmãos que vão se batizar de novo, né? Batizaram com 13, 14 anos, aí querem se batizar de novo. Não tem problema ser batizado de novo, irmãos. Mas o batismo é um só. Significa que é um tipo só, não uma vez só. E se você se desviou, se você pecou, se você adulterou, se você... você pode se batizar de novo. Só falar com o pastor Marcílio, né? E não é rebatismo, é só batismo, né? Eu morro de vontade de batizar de novo, mas daí os caras vão falar: nossa, mas o pastor está em pecado. Mas é por causa dessa aliança.
Se eu pudesse, eu me batizava toda vez, eu descia as águas lá, para renovar a minha aliança, o meu chamado com o Senhor, a minha experiência pessoal com o Senhor. É uma necessidade disso. Mantenha-se firme ao teu chamado, ao teu propósito que o Senhor Jesus te chamou. Quando você se converteu, Ele imprimiu no teu coração, Ele colocou no teu coração um chamado. Permaneça firme nesse chamado. Amém? Amém ou não amém? A segunda unção que Davi recebeu está ali em 2 Samuel, capítulo de número 4. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 4, desculpe. 2:4. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá, informado de que os habitantes de Jabes-Gileade tinham sepultado Saul. Aqui foi a segunda unção de Davi. Houve uma necessidade? Sim. Ali naquele momento, Davi estava passando talvez tenha sido o pior período da vida dele, porque ele sai da unção que ele recebe de Samuel, ele sai da casa dele, e ali ele vai servir o rei Saul, ele vai servir ao rei, ali ele começa a tocar a harpa para o rei, e ele se torna um escudeiro do rei. Onde o rei ia, Davi ia com ele. E ali tem toda aquela situação em que ele começa a tocar a harpa, e ali Davi, ele recebe o Espírito de Deus. Lembra no outro versículo que nós lemos? Ele recebeu o Espírito de Deus. Ao mesmo tempo que ele recebeu o Espírito de Deus, o Espírito Santo sai de Saul e entra um espírito maligno na vida de Saul. Ali Davi, ele começa a servir aquele homem, e ali ele tocava a harpa. E ele cantava, quem sabe ele cantava, o Senhor é o meu pastor. E ali ele tocava a harpa, e ficava dedilhando aquela harpa. E Saul olhava para Davi com aquele rancor, com aquela ira, com aquela inveja, pegava a lança e lançava em Davi. Davi dava aquela desviada, e por mais de uma vez, a lança fincava na porta atrás de Davi. Não foi uma nem duas vezes. E ali começa aquela guerra espiritual, porque a unção estava em Davi. Ele tinha o Espírito Santo de Deus. Ele vai para a trincheira, ele começa a olhar aqueles homens, vem um gigante, começa a falar contra Deus, contra os homens. Davi fala assim: quem é esse incircunciso filisteu que está falando contra o Deus vivo? E ali ele fala: eu vou enfrentar Golias. Saul pega a armadura deles, ele fica um tartaruga ninja, com aquela armadura. Saul era grande, era mais alto que os homens normais da terra. Eu tenho 1,72 m. Saul batia os ombros de Saul batia na cabeça dele, então ele era alto. Imagina, e Davi fala que ele era de média estatura. Davi veste a armadura, todo desengonçado, para lutar com Golias. Ele fala assim: não, eu vou com o que eu sei fazer. Ele tira a armadura, ele pega 5 pedras lisas e ele vai diante de Golias. Ele gira aquela funda, atira no meio do capacete. O gigante cai atordoado de cara no chão. Ele pega a espada do próprio gigante, degola o gigante, levanta a cabeça e grita: esse é o Deus que eu sirvo. Ali aquele povo, aquele exército todo começa a invadir, e eles derrotam todos aqueles filisteus. As mulheres começam a cantar: puxa, Saul feriu milhares, mas Davi feriu 10 mil milhares.
E ali gera outra inveja. A perseguição. Davi tem que sair correndo. Ele vai para uma caverna. Ele encontra uma caverna chamada Caverna de Adulão. Ele entra lá. E 400 homens se juntam a ele. Quem que eram os homens? Guerreiros, fortes, bonitos. Eram os caras, né? Vamos lá, Davi, vamos lá. Nós. Não. Endividado. Tudo com a mente doída. Tudo perseguido. E Davi se faz líder deles. Ali Davi, ele começa a lutar contra os inimigos e fugindo do próprio reino. Ele é perseguido. Saul vem, morto na guerra. Jonatas é morto na guerra, o filho sucessor, o outro filho também. E ali Davi, ele começa a ser reconhecido pelo povo. E nesse momento, tudo estava perdido. Os anciãos de Judá reconhecem Davi como um rei. Rei de uma tribo. Eram 12 tribos. Ele foi reconhecido por uma tribo. Mesmo em detrimento a batalhas, amigos falhos, ele teve o reconhecimento. Irmão, não importa a batalha que você está passando. Não importa a luta que você está passando. Não importa o problema que você está passando. Não importa quantas perseguições você está sofrendo. E ainda mais, o pastor acabou de falar aqui, é uma possibilidade de termos uma guerra civil. Não importa. O que importa é que nós temos o reconhecimento do Senhor nas nossas vidas. Você tem a unção de Deus na tua vida. Você tem o óleo fresco na tua cabeça. O óleo fresco te unge para você vencer lutas, pelejas, batalhas, destruir gigantes, conquistar reinos. Esta é a verdade sobre a nossa vida. Ah, mas eu não conheço nenhum gigante aí, não tem gigante andando. Não. Será que as forças políticas? Será que as forças empresariais? Será que a política do Brasil? Será que a situação econômica? Será que essa globalização? Né? Agora eles inventaram um celular novo, não sei se vocês já viram aí. É quadradinho, pequenininho assim, e você coloca no peito. Né? Ele está ligado tanto na internet, como está ligado na inteligência artificial. Já viram isso? Daí você coloca ele aqui, e você coloca a mão na frente dele, ele projeta na tua mão, e ali você aumenta o volume, você faz assim com os dedinhos, faz assim, não sei o quê, ele aumenta o volume, ele faz ligação, você aperta nele, você conversa com ele fala com você. É um novo celular, totalmente interligado com a inteligência artificial. Você acha que nós estamos sendo perseguidos ou não? Você acha que, né, tivemos outro dia um problema aqui no nosso YouTube, né, porque foi falado um assunto e o YouTube achou que não cai bem falar esse assunto em público. Né? E aí nós não somos perseguidos ou não? Né? Então, irmão, tem gigante vindo aí, mas você tem a unção de Deus na tua vida. Amém? Levante a sua mão direita ao céu e declare com fé: eu tenho a unção de Deus na minha vida. Aleluia! Nós temos essa unção. O Senhor já nos preveniu disso. No mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. O contexto aqui é a salvação da alma do ser humano. Jesus não está preocupado com o que nós temos ou o que não temos, mas Ele está preocupado com que a nossa alma seja salva para a eternidade. Nós temos que entender isso. Esta unção tem que fazer diferença. Os nossos amigos vão reconhecer. E a terceira unção que Davi recebe está ali no capítulo 5 do livro de 2 Samuel. 2 Samuel 5, verso 3. Todas as autoridades de Israel foram ao encontro de Davi em Hebrom,
E o rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. A primeira unção ele foi reconhecido na sua casa. A segunda unção foi reconhecido pelos seus amigos. A terceira unção ele foi reconhecido por todo o povo. Era de uma tribo só. Daí, na verdade era Judá e Benjamim, 2 tribos, né? Ele foi reconhecido ali. Depois ele passa a ser reconhecido pelas 12 tribos de Israel. Ali ele luta, ele vai atrás, ele tem uma ação na vida dele diferenciada. Ele tem algo na vida dele que faz diferença, que era a presença de Deus na vida dele. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, verso 3. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro de Davi em Hebrom, onde esse fez um acordo com elas, perante elas, e ungiram o rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Israel. Tem uma outra versão que fala assim, que ele se fez pastor de Israel. Alguém vê essa versão aí? Ele se fez pastor, eles reconheceram Davi como pastor de Israel. Lembra lá na primeira unção? Onde que Davi estava? Estava em casa e fazendo o quê? Pastoreando, cuidando de ovelhas. E ali, por isso que vem toda essa relação, né, entre nós e o Senhor, que nós somos pastoreados pelo Senhor. Jesus é o nosso sumo pastor. Hoje nós temos pastores como líderes da nossa vida, né? E aqui Davi, ele foi reconhecido por todo aquele povo, que ele estava lá, sendo pastor de toda aquela nação. Deus tinha um chamado para ele, e ele foi usado para vencer todos os inimigos. Dali daquele momento, dessa unção, ele começa a guerrear, ele vai atrás dos amonitas, dos filisteus, ele destrói os reinos, e as pessoas começam a reconhecer a Davi. Tudo ali em volta, ele começa a ter a conquista. Tudo ele estava vivendo. Ele estava muito bem. Davi tinha uma unção diferenciada. A minha pergunta, ainda não é o final da mensagem, mas será que a unção de Davi é maior do que a nossa? Será que a unção que ele recebeu, será que ele recebeu lá com o profeta Samuel, aquele chifre de azeite que derramou na cabeça dele, será que é diferente, é maior do que a nossa? Acha que sim ou acha que não? Quem acha que sim, levanta a mão. Não, levanta não. Nós temos uma unção maior que a de Davi. Nós temos a presença do Senhor 24 horas por dia na nossa vida. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós temos a presença do Senhor na nossa vida constantemente. Amém. Amém. Eu quero fazer uma correlação aqui. Tem uma filosofia que é uma abordagem de desenvolvimento pessoal. Eu falo bastante dela, né? E outro dia eu falei com minha filha Vitória dessa filosofia e ela tatuou no braço dela, né? Porque é assim que ela se marca, para ela entender, né? Para ela se marcar, que é o ser, fazer e ter. Alguém já ouviu falar disso? Você ouviu? Ser, fazer e ter. Essa expressão é uma abordagem da desenvolvimento pessoal, filosofia, e essa ordem específica de prioridades para se buscar o sucesso. Então é isso que se falado o tempo todo, essa tríade. Você tem que ser, fazer e ter, ser, fazer e ter, ser, fazer e ter, né? E isso, se você andar nessa tríade, no final você vai ter o sucesso, né?
filosofia, né? O ser refere-se ao desenvolvimento pessoal, à construção de caráter, valores de identidade, né? É o cultivar quem é como pessoa. Esse é o ser. O fazer, nessa fase, encontram-se as ações e comportamentos, é a aplicação da prática do desenvolvimento pessoal, é o que você faz na vida com uma extensão do que você é. E o ter, finalmente, essa ideia é após trabalhar no desenvolvimento pessoal, após aplicar todas as ações, você estará numa posição melhor para alcançar coisas que deseja ter na vida. O sucesso profissional, relacionamentos significativos, etc. e tal. A base interna é o ser. Quem eu sou? Quem você é? Essa é a base interna. E nós temos que saber quem nós somos, principalmente no momento que você enfrenta as suas oposições. Você tem que saber quem você é diante do Senhor. Pergunta para o teu irmão aí, quem você é diante do Senhor? Essa é a tua base interna. Quer responder para ele? Responde para ele. Vai responder para ele? Quem você é diante do Senhor? Quem você é? Sou filho de Deus, herdeiro, co-herdeiro com Jesus Cristo. Sou ungido, sou abençoado, tenho vida eterna. Sou o templo do Espírito Santo. E isto é o que nós somos diante do Senhor. Sou irmão em Cristo, sou filho, já falei filho, né? Tudo isso, sou nova criatura, vou falar daqui a pouco mais um pouco. Mas tudo isso é o que eu sou, e essa é a base interna. E as pessoas, você olha na internet, você pega um feed de Instagram, você vai rodando, e o que aparece? Eu consegui esse carrão, eu tenho essa aqui, mano, eu consegui conquistar 50 mil reais em 10 minutos, e olha aí o que eu estou fazendo. Você só vê as pessoas no ter. Você vê as pessoas o tempo todo na vida externa, que é a base externa, que é o fazer e o ter. Essas duas bases, elas constantemente entram em conflito. Porque a tua carne quer o quê? Ela quer fazer ou quer ter? Quer ter. Mas para você ter, você precisa ser e fazer. Entendeu? Amém ou não amém? E lógico, né? Daí vem a teoterapia. O pastor Marcílio, ele nem sabe, mas ele é um teoterapeuta, né? Tudo que ele fala que é psicanalista, mas é teoterapeuta. Ser. Fala assim, eu quero ser. Ser transformado. Se você quer ser a tua base, a base é transformação. Amém? É transformação. Você pega aí qualquer filme de ficção, os caras querem transformar o ser humano. Eles transformam, ele faz lá uma mutação genética, ele quer uma mutação para que ele viva a vida eterna, ele quer uma mutação, ele quer alguma coisa. E a palavra ali em Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem que ter a transformação. E o clássico da transformação, metamorfose, é a borboleta. Você pega uma lagarta e depois ela se transforma em borboleta. Ela muda totalmente.
ela deixa de ser aquele bicho feio, aquela lagarta feia, para se transformar numa borboleta maravilhosa. Quando nós olhamos para a nossa vida, se você quer ser, você tem que ser transformado, tem que ter uma mutação em você. Davi, ele foi mudado, ele teve uma transformação. Ele era um pastor de ovelhas, se transformou em um pastor de Israel. Ele saiu de um menino simples, ele se transformou em um rei. Por quê? A unção veio sobre ele. Sem unção nós não somos nada. Mas com unção nós somos transformados. Irmão, hoje você tem que sair daqui uma borboleta. É meio perigoso falar isso. Vai, borboleta. Figuradamente, você tem que sair daqui transformado. Se não tiver transformação, se você não tiver essa metamorfose dentro de você, se você não tiver uma mudança completa, deixando de ser aquela lagarta feia para ser uma borboleta, não se justifica você estar aqui. Tem gente que o tempo todo, né? A gente conversa, mas eu nasci assim, eu sou assim mesmo. Mas não tem jeito de mudar, mas olha a minha idade. Né? Igual o Nelson aqui, né? 92 anos, Nelson. Brincadeira. Eu tenho 80 anos. Mas minha vida foi desse jeito. Eu estou com 56, mas minha vida, né? Sempre foi assim. Mas a palavra de Deus, transformai-vos pela renovação. Mas você está pegando um versículo específico, então vamos para outro. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, as coisas antigas se passaram e tudo fez novo. Sabe o que é essa nova criatura do grego? O pastor Marcelo já sabe, não vale responder. Então, alguém sabe o que é essa nova criatura? É nova criação. Jesus, ele pegou você, matou você e criou de novo. Uma nova forma de homem, um novo formato. Então eu não posso trazer mais aquilo que é o meu velho homem. É difícil, mas nós precisamos ser novas criaturas. Você lembra quando você conheceu Jesus? Quando você conheceu Jesus, você lembra da experiência que você teve? Quem se lembra aqui da primeira experiência que teve com Jesus? Quem se lembra? Olha quantas mãos, olha que bênção, né? Eu sinto, a coisa que eu mais sinto da minha vida é não ter uma data de nascimento espiritual, né? Porque eu nasci no meio cristão, desde criancinha, né? Então ia na igreja. Daí com 13 para 14 anos eu comecei a ter consciência espiritual, daí fui melhorando e tal, e daí com 15 para 16 anos eu me vejo um cristão, né? Largando algumas coisas, largando o meu passado e me fiz cristão, né? Mas eu não tenho aquele dia que eu levantei a minha mão, fui lá, entreguei minha vida para Jesus, eu não tenho essa data de nascimento, né? Mas a experiência eu tenho. Eu lembro da minha experiência do batismo do Espírito Santo. Eu busquei durante um ano inteiro. Uma vez nós fomos lá no Horto de Assis, no meio dos eucaliptos. Nós estávamos em 4 irmãos lá, né? Daí, ajoelha, vai falar em línguas e tal. E orava. E orava, Senhor, me dá o dom. De repente a polícia florestal aparece lá. Mandou a gente parar. O que vocês estão fazendo aí? Daí o irmão saiu. Não, nós estamos orando e tal, né? E daí nós tivemos que entrar no Fiat Uno do irmão lá e fomos embora, né? Daí eu achava que ia ser aquele, né? Uma vez eu fui no quarto do irmão, ele fechou a porta, fechou a janela, fechou a porta do quarto. Não, vai que acontece alguma coisa diferente. E nós ficamos orando. E ele falava em línguas e eu, Senhor, eu quero.
No final, amém, glória a Deus. Não foi hoje, né? Deu um abraço e tal, e foi embora. Daí eu estava lá em Londrina, ano de 1985, primeira semana de janeiro. Eu estava sentado assim no meio da igreja metodista de Londrina e começou a cantar aquele cântico que cantou aqui semana retrasada. Alfa, Ômega, Cristo. Eu levantei minhas mãos para adorar o Senhor e comecei a falar em novas línguas ali, no meio, sozinho, né? A igreja toda cantando, adorando, e eu falando em línguas. Eu falei, meu Deus, é a experiência que marcou a minha vida, né? Ali eu fui transformado, ali eu fui cheio, ali eu fui renovado, ali o meu ser não era mais o velho homem, mas era aquele que fazia a vontade do Pai. Ali aconteceram coisas maravilhosas, e a mesma coisa com Davi. Ele foi transformado. A segunda coisa qual que é? Fazer. Fala assim comigo, eu quero fazer obras em conformidade com a fé. O fazer dentro do aspecto espiritual, e nós temos que considerar isso, irmão. Você primeiro é espiritual, depois é humano carnal. Nós somos seres espirituais. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Quantas coisas? Tudo. O teu trabalho é para a glória de Deus. O teu casamento é para a glória de Deus. Tua família é para a glória de Deus. É espiritual. E as pessoas esquecem disso. Ali em Tiago, capítulo 2, verso 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Nós precisamos fazer a obra de Deus. A obra de Deus é feita com o quê? Com mão de obra humana. Quem é que paga a conta de energia que é dessa igreja? Quem é que paga? Os dízimos, as ofertas que são derramadas no altar e vai para a energia elétrica. Seres humanos, não vem anjo aqui, pastor, trazer, pastor Marsilvio trouxe. Não apareceu ninguém lá, um potinho de ouro, olha agora vou. Não aparece, meu Deus, falta de fé, hein, pastor, meu Deus. Obras humanas, homens e mulheres que fazem a obra de Deus. Meu tecladista fugiu hoje aqui, né? Eu já combinei com o Cezinha, mais de uma vez, eu vou, né? Tá lá no fundo, todo mundo mostrando ele lá, que toda vez que eu pregar, ele faz favor de sentar no teclado e tocar, né? Mas ele fugiu, não tem problema, né? Mas o teclado vai tocar sozinho aqui? Toca sozinho? Precisa do que aqui? De mãos humanas. Do Cezinha, meu Deus. Se Deus usou uma mula, pode usar o pastor Valceli. Olha lá, ele quer se converter, irmãos. Agora ele vai ser transformado, homem de Deus, servo do Senhor. Ele ficou bebendo água lá no canto, lá um monte de água lá, conversando com os levitas lá, depois esqueceu de entrar. Não, estou brincando. Está tudo gravado, e isso vai ser usado contra você. Mas nós precisamos fazer o quê? Fazer a obra. O microfone vai cantar sozinho aí, pastor Edinúbio? Vem o microfone, os anjos. Né? Outro dia nós tivemos experiência aqui na igreja, né? Um coral, foi um negócio maravilhoso. Parece que tinham anjos cantando conosco aqui. Foi um negócio impressionante. Mas precisava dos adoradores, os corações estarem disponíveis. Precisava de pessoas aqui. Às vezes a gente fala assim, tem que fazer a obra. Que obra que tem que ser feita? Diaconia, precisa de homens aqui para fazer diaconia? Amém. Você sabe capinar? Pastor Marcílio que limpa o terreno lá com a maquininha. Né? Mas se você sabe, pode falar com ele, pastor, eu sei, vou vir aqui fazer.
Ai, sabe lavar um copo? A irmã Virgínia que lava os copinhos, faz café. Sabe fazer café? Vai lá ajudar a irmã Virgínia. E assim a obra de Deus é feita. A obra de Deus tem que ser feita constantemente. Ah, mas o senhor está falando de igreja, de comunidade. Mas na tua casa também. O que você tem que fazer na sua casa? O mínimo. Oração e leitura bíblica. O mínimo. Se você não tem uma rotina de leitura bíblica, está em pecado. E eu duvido, e eu vou falar aqui, expor aqui os três que estão aqui, o pastor Rony, que não pôde vir hoje, o pastor Marcio, o pastor Edinúbio, a pastora Néia, eu. Se nós lermos a Bíblia só para preparar a pregação, nós estamos falidos. Você tem que ter uma rotina de leitura, uma rotina de estudo. Tem que ter o teu TSD, tempo a sós com Deus. Tem que ter todo dia, você tem que gastar um tempo com Deus. E isto também é fazer a obra de Deus. Ai, mas os dias estão tão corridos, pastor Marcio, não sabe, eu acordo, irmão, acorda 10 minutos mais cedo para ler a Bíblia. Acorda 10 minutos mais cedo para fazer a tua oração. Nossa, mas eu já acordo 5 da manhã. Então, 10 minutos a mais ou a menos não vai fazer diferença. Acorda 10 para 5. Pronto. E às vezes nós não priorizamos. Nós priorizamos o ter. Senhor, me dá um emprego melhor, me dá um dinheiro, me dá uma casa, me dá um carro. Nós priorizamos o ter. Mas nós temos que fazer a obra, nós temos que ser transformados para que a obra não seja vazia. Nós temos que ter a fé dentro de nós, mas nós precisamos de fazer com que a obra transpareça na nossa vida. Ali em Efésios capítulo 2, verso 10, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, andássemos nas boas obras. Irmão, tem mais coisas que eu poderia falar aqui. Pequenos grupos, as células, nossas cordas, Nós estamos de férias aí agora, dezembro, das cordas. Mas às vezes eu fico olhando assim e falo assim, por que as pessoas não se envolvem com as cordas? Pessoas que não vão nas cordas. Vem no domingo à noite e a semana desaparece, não está em lugar nenhum. Precisa estar envolvido nas cordas. Precisa estar envolvido. Envolvidos como corpo. Nós temos que ser um corpo só. Nós temos aí os homens de honra, toda sexta-feira. Gilvan está aí, Toda sexta-feira tem reunião, Gilvan? E se chover? Tem também. E se o presbítero André não vier? Tem também. E se eu ia chamar o presbítero Gilvan, pastor Gilvan? E se não vier o Gilvan? Tem também. E às vezes nós ficamos aí, mas ninguém me chamou, mas ninguém veio, ninguém me deu oportunidade. Irmão, faça a obra de Deus. Amanhã cedo, segunda-feira, faça a obra de Deus no teu trabalho. Pregue a palavra, mande o versículo bíblico, pregue, anuncie o evangelho da graça, anuncie a palavra de Deus, faça a obra de Deus. Seja um homem espiritual para fazer as coisas espirituais aqui na terra. Você quer ter? É a última parte. Quem quer ter? Quem quer ter aqui? Oh, glória! Se fosse Silvio Santos, quem quer R$1 milhão? Quer? Todo mundo quer. E o ter está aqui na Bíblia também. Mateus 6,33. Quem sabe de cor? O que é Mateus 6,33? Mas buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é demais, não. Leia o versículo certo. Não é demais. Estas coisas. Ele está falando ali
do mundo comum. Você vai ter roupa para vestir, você vai ter casa para morar, você vai ter alimento na tua mesa. O que vier a mais é bônus. Busca primeiro o reino de Deus. Eu fiz um voto já com minha esposa. Eu estou num novo empreendimento aí. Empreendimento não, um projeto, né? E eu falei para Deus, Deus, se o Senhor abençoar, eu vou dar 20% para o Senhor. 10% do meu dízimo e 10% para a obra de Deus. Eu quero ser igual o cara da Colgate lá, né? O testemunho do Colgate, vocês já viram? O cara que era dono do empresário, o dono da Colgate, da Colinos, antiga, né? Ele falou assim para Deus, Deus, eu vou dar 90% para o Senhor e vou ficar com 10% para mim. É o cara que mais investia em obra missionária. O mundo inteiro recebia dinheiro da Colgate, da Colinos, e o cara continuava sendo milionário. Ele dava os 90% e ainda tinha dinheiro para dar com pau lá. Eu quero nesse nível. Eu quero ter sim. Eu quero morar numa casa em condomínio. Eu quero ter um carro zero. Quero ter um carrão importado. Eu quero ter dinheiro na conta. Mas eu quero ser fiel ao Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus. E daí Deus vai dar os bônus. Deus vai acrescentar na nossa mão. E nós esquecemos disso. E daí o próprio Davi testemunha isso. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Davi tinha. Davi, ele foi rei. Ele fez a obra de Deus, ele conquistou reinos ali, ele conquistou tudo para a obra de Deus. Chegou aquele momento que ele trouxe a arca, ele falou assim, eu moro num reino, eu moro numa casa maravilhosa, e Deus mora numa tenda. Não, eu vou construir uma casa para o Senhor, eu vou construir um templo maravilhoso. Ali em 2 Crônicas 22, ele começa a falar o tanto de ouro, o tanto de cedro, o tanto de prata, ele prepara tudo para a casa de Deus. Salomão demorou 13 anos para construir a casa de Deus. Quando nós olhamos, Davi ele tinha, ele fez para receber. Assim que tem que ser na nossa vida. O que você tem feito? O que você tem feito para que você tenha? Quanto do reino de Deus você tem buscado? Quanto que é o teu coração? O maior problema que a gente tem com muitos irmãos é que eles vêm, pastor, ora por mim, estou comprando uma casa na praia. Ora por mim, estou comprando uma chácara, né, bem localizada, piscina. Né? E daí, o que acontece? Ô irmão, faz tempo que você não vem na igreja. Ô pastor, sabe o que é, né? Estou lá cuidando da chácara no final de semana. Não, tive que ir na praia lá, ficar na casa da praia. Né? E daí Deus conhece o teu coração. E daí você ora e não recebe, porque Deus sabe que a hora que chegar, a primeira coisa que você faz é buscar em primeiro lugar a chácara. Né? Nós temos que ter o nosso coração como o coração de Davi. Temos que ter o nosso coração diante do Senhor. Eu quero que você guarde essa frase. A transformação interna, com a ação em conformidade com a fé e da confiança, nos dará provisões divinas. Se você tiver o teu interno resolvido, se você tiver a tua vida espiritual resolvida, se você tiver a tua condição espiritual resolvida diante do Senhor, com toda a sinceridade do teu coração, você começar a fazer a obra de Deus, aplicar a tua fé, entrando nos grupos pequenos, vindo nas reuniões da igreja, participando dos cultos, entrando em algum dos ministérios, se preparando para o odres que virá, se preparando aí para os eventos que a igreja tem, estar movimentando no corpo de Cristo, o Senhor vai acrescentar nas tuas mãos muito mais do que você imagina. A semente que nós plantamos no reino de Deus, todas as sementes, nós colhemos a 30, 60 e 100 por 1.
como vai ser a sua colheita. Que tipo de plantio você tem colocado? Como tem sido o teu coração diante do Senhor? A unção de Davi, ela foi uma unção crescente. Começou primeiro na família, depois foi a tribo, depois foi a nação. Começou ali com Samuel, profeta, depois vieram os anciões de Judá, depois vieram os anciões todo da nação de Israel. Começou lá em Belém, uma cidadezinha pequenininha. Depois foi para Hebrom, um monte. Depois foi para Jerusalém, a capital. O Senhor tem isso para nós. Ele quer desenvolver a nossa vida. Ele não quer que você continue sendo aquele crente mequetrefe, né? Que só acorda cedo para pagar conta, né? Trabalha a semana inteira para pagar conta. Ele quer que você tenha prosperidade no reino dele. Ele quer prosperar as tuas mãos, para você ser uma pessoa generosa, para que você abunde na obra dele, para que você tenha para dar na obra dele em todos os sentidos, não só financeiramente, mas o teu tempo, a tua dedicação, a tua postura espiritual, o teu conhecimento. Você precisa estar diante do Senhor. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Vamos ficar de pé. Se o grupo de louvor quiser se aproximar. Eu não sei qual das 3 fases que você está. Eu não sei se você já entendeu que você é transformado e você passou a fazer a obra de Deus, crescer e desenvolver na obra do Senhor, ou você já está aí buscando o reino de Deus e tendo para contribuir, para dar o teu tempo. A coisa mais importante que nós temos é o tempo. Por isso que o diabo consome tanto, né? Ele consome o tempo todo, ele vai consumindo. Ele consome o tempo inteiro. Ele vai falando assim, não, vou colocar um negocinho para ele para atrapalhar o tempo. Eu vou colocar um negocinho ali para atrapalhar. Não, eu vou, né? É um programa, é uma situação, um convite, é algo que acontece. Ele vai colocando só para roubar o teu tempo. Mas nós precisamos ter a palavra do Senhor liberada sobre nós. Feche os teus olhos. Fala para o Senhor, ser, ter, fazer. Fala com Deus, ser, ter, fazer. Fala, ser, ter, fazer. Eu quero ser, ter, fazer. Fala com o Senhor, qual que é a tua posição? Qual que é a tua posição? Quero ser transformado. Quero ser transformado. Quero fazer a tua obra. Eu quero ter o reino de Deus dentro de mim. Eu quero buscar o reino de Deus. Fala com o Senhor. Espírito Santo de Deus, nós estamos nessa noite aqui, Pai, clamando a tua presença, clamando o teu poder, clamando pela tua palavra, clamando pela liberação dos céus. Senhor, nós queremos essa unção de Davi. Nós queremos, Pai, esse mover do teu Santo Espírito em nós, assim como o Senhor chamou Davi. Senhor, nós queremos ser chamados por ti, assim como o Senhor chamou Davi, Pai, para ser rei, para ser sacerdote. Davi também era sacerdote. Senhor, nós queremos também fazer essa mesma unção. Nós somos reis e sacerdotes escolhidos pelo Senhor. 1 Pedro 1,9, nós somos reis e sacerdotes. Espírito de Deus, age nesse lugar, Pai. Coloca o teu poder sobre os teus servos. Dá unção espiritual. Dá unção, Senhor. Manifesta sobre cada um a tua glória. Manifesta o teu poder. Espírito de Deus, desce como o Senhor desceu na vida de Davi. Enche, Senhor, dá dons espirituais, dá destreza espiritual, Senhor, para que eles possam fazer a tua obra. Senhor, desenvolver os dons. Espírito de Deus, dá dons espirituais. Senhor, dá dons para que eles possam, Senhor, crescer no Senhor. Espírito de Deus, dá dons de sabedoria, palavras de conhecimento, dons de contribuição, meu Deus. Coloca nas mãos do teu povo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, estar vivendo e experimentando esta palavra
Que eles saiam daqui renovados, transformados, abençoados, ministrados pelo teu poder, Espírito de Deus. Nós queremos ser transformados por ti. Nós queremos fazer a tua obra. Senhor, nós queremos ter o teu reino. Senhor, queremos ter o teu reino dentro de nós. Senhor, em nome de Jesus eu oro